Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi trazer um tema aqui pro Instagram que é sobre escolhas, né? E como as nossas escolhas impactam na nossa rotina, no nosso bem-estar, na nossa vida, né? Nós, quanto indivíduos, nós temos nossas escolhas, sendo elas certas, erradas, isso dependendo da crença de cada um, né? Do que é certo, do que é errado, da ética e da moral. Então, eu quero falar hoje sobre como as nossas escolhas, né, sejam escolhas do passado ou do presente, impactam na nossa vida. Algumas pessoas, né, até mesmo dentro da terapia, elas ficam presas dentro desse aspecto, desse looping de escolhas que fizeram no passado, né? Passam-se 5 anos, 10 anos, as pessoas mudam, se transformam, né? Porque a gente não continua o mesmo. E essas escolhas ainda assim acabam impactando, né, na vida, né, gerando gatilhos, consequências. E como a gente pode lidar com isso? Trabalhando o passado, né? Porque o nosso passado ele não representa o nosso presente. Então, algumas correntes do passado, elas precisam ficar no passado, por mais difícil que seja, né? Vejamos como um guarda-roupa cheio de gavetas, que nós temos, né? Um guarda-roupa cheio de gavetas, muitas pessoas possuem muitas lembranças, memórias, gatilhos. Uma questão traumática, Evelyn. Então, vejamos como um guarda-roupa com muitas gavetas. E a gaveta, uma hora, pode se abrir em determinado tempo, momento da vida. E tudo bem. Porém, o looping, né? Aquele looping, aquele ciclo, né? De você viver aquele trauma, de você viver essas escolhas, esses gatilhos, essas consequências incansavelmente, não é saudável. Né? Então a gente tem essa técnica da gaveta de ver o trauma, né, ou a escolha como uma gaveta de um guarda-roupa, que ela vai ficar guardada ali, né? Aquele sentimento, aquele trauma. Claro, ressaltando aqui, eu tô falando de um trauma quando é, né, curado, né? Quando ele é falado, quando ele é desenvolvido, então um processo de cura. Então, vejamos como uma gaveta de um guarda-roupa que vai estar ali, fechado, né? Mas que em algum momento da vida vai se abrir, mas também vai se fechar, né? Eu acho muito importante a gente ressaltar, gente, que os nossos traumas, eles não definem quem a gente é, né? Porque a gente tem essa coisa de também se esconder atrás dos traumas, né? De pensar que, porque eu passei isso me define, eu não vou em tal lugar porque eu passei por isso. Sempre usando o trauma como desculpa. E o trauma ele tem que ser um portal de cura para si mesmo, né? De auto-perdão, autocompaixão, autoaceitação, por mais que não seja fácil. Então é muito importante refletir sobre a questão de não se esconder atrás dos seus traumas, dos seus medos, das suas inseguranças. E sim bater de frente, por mais difícil que seja, para que possa ser curado, né? Para que você possa se perdoar, para largar essas correntes de que o trauma não te define, né? E as correntes, elas uma hora têm que ser lançadas no chão, para que o caminho seja mais leve, mais brando, para o seu processo de cura, né? Do seu interior, consigo mesmo, seja mais brando, né? Então, quando uma pessoa, um indivíduo, ele está num sofrimento muito extremo, parece um círculo mesmo, que vai rodando, rodando. Um looping de sofrimento, trauma, gatilho, sofrimento, trauma, gatilho, onde o pensamento, né, o nosso cognitivo, ele fica disfuncional. E não consegue a gente ver percepções boas, lados bons, estratégias boas, caminhos mais leves para lidar com isso. Então, Evelyn, por que você está falando de escolhas? Porque as nossas escolhas, elas impactam na nossa cabeça, impactam no nosso comportamento, podem impactar daqui 5, 2 anos, né? E aceitar a transformação para a nossa vida é muito importante.
porque às vezes você não vai ser o mesmo de 2020. A gente muda, a gente se transforma, a gente se ressignifica. Então, não ficar preso, né? Porque eu recebo muitas questões de pessoas que ficam presas a um formato que era e não é mais, né? E aí tem que trabalhar toda uma aceitação para aceitar o que é agora. Ah, porque antes eu gostava de sair muito, gostava de beber, era muito sociável, né? Tinha uma personalidade mais extrovertida. E com o passar dos anos eu me transformei numa pessoa mais quietinha, mais introvertida e tudo mais. E tudo bem, aceitar suas mudanças, suas transformações é o primeiro passo para isso. Contanto que não seja nada severo e extremista, né? Porque aí já se transforma em outra questão que tem que ser estudada. Pode se transformar numa depressão, né? Num transtorno. Mas se faz parte, né, da sua personalidade, aceitar essas mudanças. A gente muda diariamente. Então, nós não somos os mesmos de um mês atrás, de 3 meses atrás. E aceitar, trabalhar a aceitação, a autocompaixão, torna isso mais leve, né? Então, a reflexão de hoje é parar para refletir. As minhas escolhas têm impactado em que na minha vida? Né? Tem me ensinado o que? Tem me feito bem? Eu tenho carregado o passado, tenho esquecido do presente, sabe? Então, trabalhar a autocompaixão. Como trabalhar a autocompaixão? Autocuidado consigo, fazendo coisas que gosta, se tratando com carinho, aprendendo a se amar, que é um processo que não é fácil, mas é necessário. Né? Então, cabe essa reflexão para hoje. Você, né, já tem refletido, já refletiu sobre as suas escolhas e como elas têm impactado sua saúde mental, o seu comportamento, né? E é isso.